Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Eu quero ler com você um verso da Bíblia que está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 5. Timóteo, capítulo 5, verso 8. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Olha o que diz o texto aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e ele é pior do que o infiel. Quero que você observe bem esse texto que está nesse telão. Olha como é profundo isso. A gente está na igreja, mas não tem cuidado dos nossos, ou seja, dos nossos irmãos. E aí ele vai um pouco mais fundo, diz assim, mas principalmente da sua família, da sua casa. Então negou a fé. Não importa as obras que eu faço, não importa o quão importante eu seja dentro de um ministério, mas a Bíblia me classifica como alguém que é pior do que o infiel, daquele que está fora, daquele que de repente nem quer saber de igreja. E esse texto eu quis lê-lo porque ele é muito impactante. Todos nós vivemos um pouco na busca de falar como Josué falou. Lá no livro de Josué está escrito, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que palavra linda para que a gente fale. Porém, nós sabemos o desafio que isso é. Fazer com que a nossa casa, ela caminhe junto conosco. E às vezes a casa não caminha conosco porque o nosso caminho é errado. E eu preciso ter certeza de que o meu caminho está alinhado para que a minha casa, sabe, compre a ideia. Cara, a gente vai junto. Nós vamos nessa com o pai, nós vamos nessa com a mãe. Ou até mesmo, nós vamos nessa com o nosso filho, porque ele se encontrou. Alguma coisa está diferente na vida do nosso filho. Vamos lá nessa igreja, vamos conhecer o que está acontecendo com ele. Sabe, você família, você que está aqui, você que é o patriarca da família, matriarca da família, enfim. Você sabe quanta responsabilidade está sobre você? Quão difícil é a gente ver os nossos filhos crescerem e aqueles que a gente pegava na mão e conduzia para onde a gente queria. Daqui a pouco a gente já não pode mais conduzi-los. E por que a gente não pode mais? Porque eles largam da nossa mão e dizem, eu vou fazer o meu caminho. E a gente começa a perceber algumas coisas que nós fizemos na vida e que direcionaram eles.
E todo o rancor que eu tinha, eu passei para ele. E todas as vezes que eu falei mal de uma coisa, fiz alguma coisa de errado, ele cresceu vendo. E agora eu digo, isso está errado. E ele diz assim, está errado? Eu cresci vendo isso. Cresci te vendo brigar com a minha mãe. Eu cresci vendo você desrespeitar meu pai. Cresci vendo você caindo aqui, brigando depois das festas porque estava bêbado. Aí você vem dizer para mim que está errado. Cresci vendo você se gabar porque usava drogas e agora você quer dizer para mim que está errado. Você consegue entender quanta responsabilidade nós temos como família? E o quanto nós podemos ser influenciadores da nossa casa? E para ilustrar isso, eu visitei a Bíblia num texto que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 6, e que você pode ler na sua casa. No capítulo 6 vai chegar um momento que a Bíblia vai começar a contar sobre uma família, que é a família de Noé. Quem foi Noé? Noé foi um homem justo, que viveu no meio de uma geração totalmente corrompida. Mas ele era justo. E é meio difícil de encontrar isso, porque quando a gente está no meio de um ambiente muito corrompido, é fácil que a gente se corrompa. Mas Deus certa vez estava olhando aquele mundo corrompido, e a Bíblia diz que ele encontrou um justo. Um justo. Ele encontrou Noé. E o Senhor já estava pensando assim, cara, eu vou destruir toda essa terra. Mas ele encontrou Noé, e por causa daquele homem, ele para e diz, vale a pena manter a humanidade por conta desse homem. Se Deus olhar para nós, quem ele encontra? Alguém que vale a pena ele dar mais uma chance? Ou a gente não faz a diferença no meio da multidão? Mas o que eu achei interessante é que Deus dá, e eu aqui posso pular essa parte, você já sabe, né? Deus deu para ele uma direção. Noé, você vai fazer uma arca, você vai fazer um grande barco, e eu vou destruir a humanidade com um dilúvio, destruir todas as coisas, mas você vai salvar a raça humana através da sua família, porque essa arca vai ser feita para você, para sua esposa, para seus filhos e para as esposas de seus filhos, e você vai levar uns animais também, para que a gente possa salvar as espécies. Os animais vão vir até você, e vocês vão botar todos na arca, e vai salvar então, para que é como se Deus estivesse dando um reboot na humanidade. Feito isso, eu quero agora entrar propriamente na mensagem. A Bíblia diz que nunca tinha chovido sobre a terra, era apenas um orvalho que vinha e regava a terra, mas chuva torrencial, ainda mais para dar um dilúvio, não tinha. Aí um certo dia o Noé chega em casa, depois de ter tido o encontro com Deus, e diz, família, vamos fazer uma reunião aqui. Então, Deus falou comigo, e a gente vai ter que nos reunir, nos preparar, porque nós vamos construir um grande barco, vai dar uns 150 metros, assim, mais de altura, a Bíblia vai falar em côvados, né? Mas é mais ou menos isso. E vai ser bem grande, nós vamos entrar ali dentro, e nós vamos guardar os animais, porque Deus vai destruir a terra. Eu quero só que você imagine por um momento, que quando a gente lê a Bíblia, está tudo tranquilo. Agora eu quero que você, esposa, que está aqui presente, ou você filho, filha, né, pense no seu pai chegando em casa, e dizendo assim, gente, vou construir um barco aqui no quintal de casa. Ele nem precisa dizer que é para botar animais dentro, só dizer que eu vou construir um barco, já diz, está tudo bem contigo? O que aconteceu? Agora tu imagina, alguém num deserto falar que vai construir um barco. Como é que é para você, quando alguém conta uma coisa muito doida? Você confia na sua família a ponto de, sabe, não, estamos juntos. Porque Noé, ele tinha tanta autoridade, mas também, enfim,
ele estava com um conceito tão alto com a sua família, que ele me conta uma loucura dessa, e a família diz: tá bom, pai, bora lá, vamos lá fazer esse negócio. Gente, não era pegar madeira, comprar madeira ali e fazer em um mês. Eles levaram biblicamente quase 100 anos construindo um negócio desse. Quando a gente vai construir uma casa, a pessoa, não, mas o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer um puxadinho aqui atrás, aqui, ó. Tudo começa com puxadinho, né? E a gente vai fazer assim, vai fazer os quartos ali, a gente começa o projeto. Às vezes passa um ano, 2, a gente passa por aquele negócio e não vai aquilo, e parece que não sai, acabou o dinheiro, e não consegue fazer, e a gente já começa a entrar em discussão. Agora tu imagina uma construção como essa, precisou ter uma unidade de trabalho. Eles precisaram acreditar em Noé, sua família estava acreditando no projeto que ele trouxe. E por mais impossível que pareça, pelo fato deles terem acreditado e trabalhado junto, é que eles se salvaram. Deixa eu dizer para você que se você tiver uma direção de Deus e acreditar na visão que você recebeu, esteja alinhado com a sua casa, porque sozinho você não vai conseguir realizar, mas você e a sua casa vão chegar lá. Vocês vão conseguir chegar. Porque a Bíblia diz em Marcos 3,25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não pode subsistir, ela não consegue chegar. Mas esse versículo fala muito a respeito de como estão muitas casas, não se concorda com nada, e às vezes não se concorda, porque quem deu a ideia foi o outro, e depois de um tempo que a pessoa fica discordando, ela até vai concordar, mas no primeiro momento cria uma resistência. E a gente precisa aprender, queridos, de que estando dentro de um lar e sendo uma família, nós não somos competidores, nós somos parceiros. E o que aconteceu aqui nessa família que deu certo, foi de que essa família foi chamada para crer em algo, juntamente com Noé. Eles não deixaram ele sozinho, assim, o pai está gagá já. O pai já chegou nos 500 anos, era mais ou menos isso que Noé tinha, tá? Era uma idade diferente antes do dilúvio, né? O pessoal vivia bem mais, né? Aí você diz, 500 anos é assim, começa a pensar em criar barco, deixa para lá. Mas não, eles acreditaram na visão, por quê? Porque o pai tinha uma vida com Deus. Olha a diferença que é. Não é simplesmente chegar do dia para a noite, entrar numa igreja, chegar lá e dizer assim, olha, agora o negócio vai ser assim. Não, ele tinha uma vida contínua com Deus, tanto que seus filhos acreditaram na maior loucura, quem sabe, que alguém pudesse dizer, vamos construir um barco, mesmo que não chova, mas a gente vai construir porque Deus mandou construir. Isso é crer no improvável juntos. O pai crê, a mãe crê, os filhos creem, e a gente precisa estar alinhado na fé, porque senão a jornada se torna muito difícil. Quero dizer para você, o maior desafio dessa família foi pensar, vamos construir mesmo? Vamos parar as nossas vidas? Vamos começar a seguir essa jornada por esse caminho? Às vezes vem o desafio, né? Vamos para a igreja. E as pessoas pensam, mas será? Vamos para a igreja agora, nesse momento da nossa vida? Parece que tem tanta coisa para ser vivida ainda. Mas alguém teve uma direção, e essa direção era para salvar a família. Quando alguém te convidou para vir na igreja, seja o marido, a esposa, o filho, essa foi uma direção para que você entrasse nessa arca, porque aqui está quem designou o Senhor que estivesse para que se salvasse. Existe um dilúvio ali fora, um dilúvio de maldade, um dilúvio de impiedade, de mentiras e de engano, mas quem está na arca do Senhor será salvo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quero também apontar aqui, de que como a arca não foi feita em um mês, mas levou-se muitos anos, foi necessário que essa família tivesse muita
paciência. Noé e sua família precisaram esperar, porque a Bíblia não diz que Deus chegava de tempos em tempos e dizia assim: gente, parabéns, viu, o trabalho está legal, vamos lá. A Bíblia só diz que Deus falou com ele no começo, e Deus falou com ele só depois que era para sair da arca. Em todo esse intervalo eles precisavam acreditar. Tem vezes que a gente recebe uma palavra e a gente firma o pé, e a gente vem para a igreja, mas depois Deus fica em silêncio. Eu não sei se você está vivendo o silêncio de Deus, mas tem momentos em que a gente vive esse silêncio, e é no silêncio que a gente deve estar construindo algo. Não dá para dizer assim: enquanto Deus ficar quieto eu não faço, porque ia chegar o tempo de chover e eles estariam com o barco inacabado. Talvez você esteja dentro de um processo hoje que Deus está em silêncio com você, e você só está trabalhando, e você está trabalhando e dizendo: meu, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? E você está trabalhando, e aquilo está te exaurindo. Mas qual foi a palavra que você recebeu? E talvez eu precise lembrar algumas pessoas aqui hoje: qual foi a palavra que um dia você recebeu de Deus? Porque você pode dizer: mas faz uns anos que Deus falou comigo, eu tinha uma vontade enorme de fazer a obra, eu tinha uma vontade enorme de fazer algo na igreja, eu senti um chamado de Deus, mas eu tenho trabalhado, eu tenho lutado, e parece que Deus está em silêncio comigo. Se você está trabalhando, se você está se construindo ainda, continue, porque vai chegar o dia em que tudo vai fazer sentido. Quando eles começaram a colocar as primeiras madeiras naquele barco, não fazia sentido para os vizinhos que estavam ao redor. Quando ele começou então a colocar as madeiras e preparar tudo, e começou a ter um formato de barco, fez menos sentido ainda para os vizinhos e quem estava ao seu redor. E eu chego nesse ponto da mensagem para dizer para você que quando você começa a alinhar a tua vida com Deus, para a família não vai fazer sentido às vezes, a família de mais longe. Para os vizinhos não faz sentido, para os colegas de trabalho não faz sentido, para muita gente não faz sentido o que você está vivendo, mas quando se cumprir o tempo, vai fazer todo o sentido, aleluia. Você precisa continuar firme na palavra que você recebeu um dia. Lembre-se, por isso que Jeremias escreve dizendo assim: olha, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Cada vez que Noé ia, quem sabe, buscar mais madeira, ou que precisava comprar alguma coisa, e as pessoas dizendo: e aí, Noé, está tudo certo contigo? E aquele barco doido que está fazendo lá? E aquele negócio maluco que tu está fazendo? Quanta palavra ruim, né? Mas ele precisava ficar firme naquilo que ele tinha recebido. Agora eu quero que você imagine uma coisa. Olha a importância da família. Você acha que um dia, quem sabe, Noé não chegou meio desanimado em casa? Dizendo assim: meu, mas eu já estou aqui uns 50 anos fazendo esse negócio, e não deu nenhuma gota de chuva, para eu pensar assim: ó, pelo menos deu uma chuvinha, vamos trabalhar, né? Quem sabe um dia Noé ficou meio desanimado, e a esposa de Noé olhou para ele e disse: o que foi, homem? Eu estou meio assim, né? Será que naquele dia eu não tomei um chá meio estranho e alucinei, assim, de achar que Deus falou comigo e não falou? Será? Porque eu estou trabalhando tanto tempo e parece que a coisa não vai, os vizinhos estão tudo rindo de mim. Eu fui ali no mercado, o pessoal ficou brincando com a minha cara. Será que eu continuo esse negócio? Gente, nós não teríamos essa história, na verdade nós nem estaríamos aqui, se a mulher de Noé diz assim: eu não ia te falar nada, mas eu acho uma loucura, tá? Eu estou fazendo aqui porque, olha, que está todo mundo meio movido, ninguém tem coragem de te dizer, mas eu vou te dizer, já que tu estás assim ruim. Olha, eu sou uma que não acreditei desde o começo, tá? São 50 anos perdidos da minha vida, que eu estou aqui contigo fazendo esse negócio, e eu acho que não vai dar em nada. A falta de sabedoria muitas vezes destrói projetos. Mas essa mulher acreditava no seu marido. Eu fico imaginando que para eles chegarem aonde chegaram, algumas vezes ele pode ter passado por momentos difíceis, mas ele encontrou uma companhia que diz assim: homem, levanta a tua cabeça, você é um homem de Deus. Se tinha alguém nessa terra que podia ouvir Deus, é você. E eu sei o homem com quem eu casei. Nós vamos se levantar e nós vamos fazer essa arca e vai dar tudo certo. Essa é a palavra que muitas vezes nós precisamos ter para um cônjuge que está desanimado, que está desanimada.
Qual é a palavra que você tem para o seu esposo, para a sua esposa, quando essa pessoa está triste, quando está enfrentando um desafio? Qual é a palavra que nós temos para um filho? Qual é a palavra que se tem para um pai? Essa família precisou ter paciência, mas é claro que precisou. E não precisou apenas ter paciência para construir, mas precisaram ter paciência quando entraram, porque a Bíblia diz que demorou 7 dias para chover. Como se não bastasse demorar tanto tempo para fazer aquela arca. Quando eles entram, o Senhor disse: não, vamos botar os animais aí dentro. Entra aquela bicharada toda. Aí eles entram na arca, a porta se fecha e eles ficam lá. Eu imagino que aqueles 7 dias esperando uma gota de chuva demoraram mais do que os 100 anos que eles demoraram para fazer a arca. E é esse o momento que estava ali o Noé, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e as suas esposas. Como foi naquele momento que uma chega assim: ô nego, o teu pai disse para nós entrar aqui, mas será que vai chover mesmo? Isso aqui, que não escutei nada. Primeiro que a gente nunca viu chuva, mas diz que é umas águas grandes que chove assim, que vem de cima, né? Mas não aconteceu nada ainda. É 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós, famílias, somos muito testados na paciência, porque às vezes estamos esperando as palavras de Deus se cumprir na nossa vida e parece que não se cumpre. Demora e demora, e é uma semana que não passa, e é aquela luta que parece que não passa. Eles precisaram ter paciência. E os animais, quem sabe, ali se acomodando, e começou a ter barulho, e já começa a ter limpeza, e eles tiveram que fazer todo aquele processo. E eles ali presos, confinados. Quero que você imagine, como é que foi aí, na época da pandemia? Gente, eu quero só pensar uma coisa com você. Eles demoraram 7 dias para começar a chover. Depois que choveu, choveu 40 dias direto. Depois dos 40 dias direto, as águas permaneceram mais 150 dias sobre a terra. E depois elas levaram 150 dias para baixar. Ou seja, eles ficaram 1 ano. 1 ano dentro daquela arca. Nós ficamos uns 4, 5 meses numa pandemia, meio que fechado em casa, né? Dava aquela saidinha, né? Meu Deus, já deu muito problema na família. O pessoal descobriu que era casado. Na pandemia, descobriram que tinham criança pequena em casa. Tem gente que diz assim: meu Deus, e agora eu vou ter que lidar, babá não vem mais, eu sou obrigado a criar essa criança. E parece piada, mas não é. 4 meses, nem era confinamento total. De vez em quando alguém botava a máscara lá fora, dá uma respirada, assim: eu vou respirar aqui para não matar ninguém lá dentro. Agora eu quero que você imagine a família de Noé. Eles estavam completamente fechados, com um monte de animais ali dentro. E eles tinham uma janelinha lá em cima. Uma janelinha, onde provavelmente eles usavam para tirar os dejetos que acabavam tendo. Obviamente que muitos daqueles animais entraram em hibernação. Mas uma janela. Eu não sei, eles tinham que ter muita criatividade. Eu não sei se cada um tinha um dia que podia subir na janela e dar uns gritos. Eu sei que tem muita gente aqui pensando: já pensou 1 ano preso com a minha sogra dentro de um lugar? 1 ano com aquele meu sogro chato. Graças a Deus eu não tenho um sogro chato, não. Meu sogro é uma benção. Está sentado aqui na frente olhando para mim. Aquele cunhado. Deus abençoe, Tiago, tu é uma benção. Como é que é a sogra ter que lidar com a nora? Quantas vezes, quem sabe, ela olhou assim: ah, Noé, olha, eu aguento esses animais, eu aguento esse confinamento, mas ver aquela mulher fazendo aquilo com meu filho, não aguento. Ai, uma hora eu não vou aguentar.
Eu fico imaginando que eles subiam ali naquela janelinha de vez em quando e assim: Deus, até quando? Precisou se ter criatividade, precisou ter paciência, porque eles estavam vivendo um tempo diferente. E nós como família vivemos adversidades. Tem problemas que você vive dentro da sua casa, que só você sabe, porque o problema está confinado ali. É o teu dilúvio, é o teu momento, é a tua experiência. E por mais que vocês não estejam presos dentro de um quarto, dentro da tua casa, que vocês possam sair, mas vocês saem, trabalham, vão para a escola, faculdade, enfim, mas voltam para a mesma arca, e ali vocês precisam lidar com os problemas que vocês enfrentam. Eu não sei que dilúvio bateu na tua vida, que dilúvio tomou você, mas você está vivendo uma experiência diferente. A nossa casa é a nossa arca moderna, né? E eles precisaram ter criatividade para superar a rotina. A rotina mudou. E o que acontece quando a rotina muda? Hoje nós tivemos os papais aqui apresentando seus bebês, né? Uma criança um pouquinho maior também. E que bom que trouxeram, porque se não recebeu a bênção, é importante que receba. Mas quando chega uma criança na nossa vida, muda muita coisa ou não? Muda, né? Casalzinho, sem ninguém, só love, e viaja para onde quer, e faz o que quer, e compra o que quer. Aí daqui a pouco chega as bênçãos, né? Chegou o bebê. Aí ele quer comprar um negócio, e ele diz assim, eu acho que não, né? Você viu o valor da fralda? E a gente não faz mais cálculo em reais, a gente faz em valor de fralda e lenço umedecido, né? Tu pega R$100 na mão, isso aqui dá 100 fraldas, 2 pacotão grande, 50, pegar na promoção, ainda sobra para comprar um lencinho umedecido. Muda a rotina, muda as coisas. E antes o pessoal sair, se divertir, não, vamos comprar uma carne, vamos fazer lá em casa. E daqui a pouco o cara, quem é mais sanguíneo, o homem mais sanguíneo diz assim, não, vamos juntar lá em casa, tudo, não, pode deixar, depois a gente vê aí, tal. Aí olha para ela assim, tipo, não dá, nego, o leite dá, tem que comprar não. Muda as coisas, muda a rotina. Gostava de dormir, o cara deitava, era uma pedra, acordava no outro dia, depois do 3º despertador. Mas agora ele tem filhos, muda a rotina. Aí tem gente que diz assim, não, porque se eu não dormir às 8 horas, eu fico um nojo no outro dia. Tu vai ter que ficar um nojo, porque a criança acorda. E não adianta dizer assim, é a tua vez. Mas é sempre a minha vez. É a tua agora, de levantar. Começa a mudar as rotinas. E por mais que seja uma coisa boa, ter filhos é maravilhoso, muda a rotina. E tem infelizmente casamentos que acabam quando chega o filho. E uma coisa que era para ser bênção para o casal, se torna uma tribulação. Por quê? Porque não tem paciência para adaptação. Porque não consegue se adaptar pelo período. Isso nos faz pensar de que até mesmo as bênçãos que chegam na nossa vida podem nos fazer mal, se você não estiver preparado para receber a bênção. Se você não estiver preparado para dirigir um carro, o carro pode ser uma maldição na sua vida. Um veículo, sim. Uma casa nova, um emprego novo, um status que você recebeu, se você não estiver preparado para receber isso, isso vai acabar com a sua vida. E às vezes a gente fica pensando, por que Deus não me dá? Por que Deus não me dá? Porque você não está preparado, não está preparada. E se você não estiver preparado para bênção, essa bênção pode tornar-se uma maldição. Gente, Deus estava salvando eles do dilúvio, mas eles mesmos poderiam criar um dilúvio dentro da arca. Cuidado, Deus está trazendo salvação para a sua vida, mensagens para a sua vida, mas se você não aproveitar isso, a chuva que era para estar lá fora, começa a chover dentro da nossa casa. E nós precisamos estar preparados para isso, porque muitas vezes precisamos lidar com
algumas tempestades dentro da nossa arca chamada nossa casa, nossa família. Porque enquanto o dilúvio estava lá fora matando a muitos, dentro da arca, com certeza haviam tempestades acontecendo também. E eles precisavam administrar. Eles precisavam trabalhar juntos. Você já pensou se cada um não fosse fazer a sua parte? Você já pensou se eles, porque eles estavam em poucas pessoas, disseram assim: olha, você cuida dessa parte aqui do barco. E se não fosse bem feito? Agora eles estavam navegando e iam começar a perceber que tinha um furo ali. Ia começar a entrar água. Gente, a responsabilidade de uma família é muito grande. Porque se você não cuidar da sua casa, em algum momento, começa as águas de fora entrarem para dentro. Cada um precisa ter a sua responsabilidade. Precisa cuidar da sua área. Precisa cuidar da parte da arca que foi dado a você como responsabilidade. E quando nós fazemos a nossa parte, quando nós cuidamos uns dos outros, eu estou preservando de que meu barco continue flutuando sobre as águas. Ali naquela arca haviam personalidades diferentes, rotinas apertadas, temperamentos únicos, mas eles aprenderam a conviver por um propósito maior. Tiveram criatividade para superar os seus problemas. Provavelmente criaram estratégias para poder conviver. Suportaram juntos. Porque se um quebrasse, todos eles seriam afetados. Assim é também na nossa vida. Precisamos ter criatividade. Precisamos nos reinventar. Precisamos nos ajustar como família. Entendendo de que se a gente continuar na nossa individualidade, no nosso egoísmo, a nossa arca vai quebrar. Se a arca quebrar, não é só você que vai ficar à deriva, mas os seus filhos vão ficar à deriva também. Você diz assim: não, mas eu me viro. Mas e seus filhos? E a sua família? É tão interessante que nós muitas vezes nos imaginamos se nós estivéssemos realmente num barco, né? O que você faria se você visse os teus filhos caindo nas águas? Você se jogaria, né? Tiraria seu colete, colocaria neles. Você faria de tudo para salvar a sua família, sua esposa, marido, enfim. Nós faríamos de tudo. Só que quando nós estamos atravessando um momento de adversidade, nós temos dificuldade de ver que é a mesma coisa. Enquanto nós estamos brigando aqui pelo nosso ego, eu e a minha esposa brigando, discutindo e tal, nós temos crianças se afogando. Os filhos estão se afogando. Se afogando na desesperança, no terror, no medo. E isso vai resultar em adolescentes inseguros, em jovens sem esperança. Aonde estão os teus filhos dentro dessa arca? Pro lado de fora ou do lado de dentro? E se eles estão do lado de dentro, como você está trabalhando o coração deles? Como está o coração desses pequenos que dependem de você? Eles tiveram aqui muita criatividade, provavelmente, para atravessar aquele 1 ano fechados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos a necessidade que nós temos de buscar no Senhor uma direção para que a nossa família seja salva. Em Gênesis 8, a partir do verso 18, diz que saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Ele levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando dos animais limpos e das aves limpas, ele ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira atitude que Noé teve foi de levantar um altar de adoração a Deus. No momento em que ele sai da luta, ele não sai pensando assim: gente, vamos construir uma casa aqui já para nos abrigar. Gente, vamos fazer aqui uma festa, vamos fazer. A primeira coisa que teve na cabeça desse homem foi: vamos fazer um altar de adoração a Deus. A pergunta para você é: Deus continua sendo a prioridade da sua família?
O Deus que te salvou, o Deus que te deu essa casa, o Deus que cuidou de você, o Deus que te protegeu durante todo esse processo, Ele continua sendo privilegiado? Ele continua sendo o foco da tua adoração? Ou simplesmente você está focado apenas em você, na sua casa, nas tuas coisas, e Deus está de lado? O foco de uma família que dê certo é quando Deus está em primeiro lugar, porque o mandamento já diz que Deus tem que estar acima de todas as coisas. Deus então faz uma aliança com Noé, uma aliança que perdura até os dias de hoje. Se nós queremos salvar a nossa família, nós precisamos ter uma aliança com Deus. Se você quer trazer salvação sobre a sua casa, precisa estabelecer uma aliança com quem tem poder de resgatar você, uma aliança com quem tem poder de restaurar você nos momentos em que a gente quebra. Quem é a prioridade da sua vida? E gente, por mais que a família, ela tem que ser nossa prioridade, se a família estiver acima de Deus, ela também quebra. Deus tem que estar acima de todas as coisas. E eu não estou nem falando da igreja, eu estou falando de Deus. Porque Deus, a família, a igreja. Sua família é prioridade acima da igreja. Pastor, isso aí será que está certo? Está certo, sim. Porque se você não cuidar dos seus, e eu volto no primeiro versículo que eu li aqui, se você não tiver cuidado dos seus, e principalmente da sua família, então você negou a sua fé e é pior do que o infiel. Não adianta a gente estar simplesmente na igreja e querer restaurar tudo na igreja, querer ajudar os outros na igreja e tudo mais. A nossa família precisa de nós. Existe um dilúvio acontecendo. E diferente dos dias de Noé, onde Deus separou aquela família e os fechou dentro da arca, e ali dentro eles tiveram que se virar, hoje nós temos a possibilidade de perceber se dentro da arca está toda a nossa casa. Porque talvez a gente fechou uma arca e deixou alguém fora. E nós estamos num tempo em que ainda dá para resgatar. Estamos num tempo em que a gente pode ainda resgatar a nossa casa, resgatar a nossa família, proteger os nossos filhos. Estamos num tempo ainda de alinhar as coisas para que a gente não se mate dentro da arca. Estamos num tempo ainda de que quem sabe Deus deu um projeto para você, mas um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Não vai sair esse projeto. Estamos vivendo um tempo que o marido não confia na esposa, a esposa não confia no marido. Precisa ser alinhado. Nós precisamos ser uma unidade forte. Se alguém chegar falando mal do seu cônjuge, você acredita? Ou você protege? O que você está disposto a fazer por quem você ama? Aquela mulher e aqueles filhos estavam dispostos a entregar 100 anos da sua vida, trabalhando para cumprir o propósito que seu pai teve uma visão, e eles estavam juntos com ele, e a recompensa foi que salvação veio sobre a vida deles. O que você está disposto a fazer por quem você ama? O que você está disposto a fazer por essa pessoa que é especial na sua vida? O que você está disposto a fazer pelo filho que você segura nos braços? O que você está disposto a fazer pelo seu filho que está ali no ministério infantil? O que você está disposto a fazer? A negar-se a si mesmo, a entregar-se. E às vezes a gente não entende o que Deus está pedindo para nós. Mas se você estiver disposta a fazer mais, a segurar um pouco mais. Você está vivendo num confinamento, numa luta, numa tribulação dentro da sua casa. Só você e Deus sabe que vocês estão vivendo. Vocês vêm na igreja, mas voltam e parece que é um confinamento. Parece que vocês não saem desse momento de luta. Eu quero profetizar em nome de Jesus. A sua luta vai acabar. Ela tem um tempo, ela começou, mas ela tem um tempo para terminar também. Esse dilúvio, as águas vão baixar, vocês vão conseguir sair disso, mas como vocês vão sair? Vocês vão sair fazendo um altar de adoração, ou vai sair cada um para um lado? O Senhor espera que ao sair deste culto, ou talvez ainda neste culto, você possa levantar um altar de adoração a Deus, e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita coisa que quer nos separar, mas existe o amor de Deus no nosso coração que nos uniu num propósito. Nós não vamos arredar o pé, nós vamos permanecer juntos.
nós vamos permanecer até o fim. Eu quero orar com você, por gentileza, se coloque de pé.